A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Abra agora o seu coração e deixe Deus falar com você. Hoje nós, dando sequência à carta de Paulo aos Romanos, vamos lá para o capítulo 12. Vamos lá para o capítulo 12, meus irmãos. Capítulo 12, nós leremos a partir do versículo 13, aliás, versículo 3 até o versículo 8 apenas. Amém? Vamos dar continuidade às nossas ministrações na carta de Paulo aos Romanos. Antes da leitura, porém, abaixe a sua cabeça e tenha mais uma palavrinha de oração. Peça ao Senhor que fale ao seu coração por meio da palavra, amém? Hoje nós iremos aprender algumas coisas sobre os dons espirituais, que é de extrema importância para a vivência da igreja. Então é necessário que você preste bastante atenção, que o seu coração esteja bem aberto para receber a palavra de Deus, amém? Querido Deus eterno Pai, eu de mim mesmo, como sempre tenho dito ao Senhor, não tenho nada a oferecer a Deus, mas a Tua palavra é rica, a Tua palavra ela é poderosa, é espada cortante, ó Deus. Por isso, ó Pai querido, neste momento que a palavra do Senhor possa vir em cada coração para, ó Deus da glória, dividir, ó Deus eterno, em nome de Jesus, ó Deus, afastar aquilo que não glorifica o Teu santo nome, ó Deus, e fazer com que permaneça apenas aquilo que o Senhor quer, aquilo que a Tua palavra determina. Por isso, ó Deus, eu coloco diante do Senhor a Tua igreja, e eu declaro a bênção do Senhor sobre o Teu povo, ó Deus. Eu declaro neste momento corações abertos para receber a palavra do Senhor. E nesta hora nós nos levantamos contra todo o poder das trevas, nós nos levantamos contra todo o poder do inimigo que tenta impedir a ministração da palavra, que tenta impedir que a palavra encontre terreno. Ó Deus eterno, nós repreendemos e ordenamos que bata em retirada e que a Tua igreja seja completamente abençoada agora para receber a palavra do Senhor, que corações e mentes estejam abertos para receber a palavra do Senhor a partir deste momento, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. O subtítulo da Bíblia, no texto em que vamos ler, ele vem falar sobre o devido uso dos dons espirituais. Esse é o subtítulo da Bíblia. Eu, porém, trago aos irmãos um outro título que eu particularmente gostei mais, que é Olhando-nos com o Olhar de Deus. Depois vem para cá, vamos ler primeiro. Olhando-nos com o olhar de Deus. Assim diz a palavra do Senhor, meus irmãos. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons,
segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui, com liberalidade, o que preside, com diligência, quem exerce misericórdia, o faça com alegria. Amém? Glória a Deus. Olhando-nos com o olhar de Deus. Olhando-nos com o olhar de Deus. Em todo o capítulo 12, meus amados, Paulo instrui aos romanos acerca de relacionamento. Do versículo 1 ao versículo 2, como nos ensinou o pastor André domingo passado, ele tratou do relacionamento com Deus e de como devemos nos consagrar ao Senhor para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muito bem, nos explanou o pastor André na semana passada sobre estes dois versículos. Mas agora o apóstolo Paulo vem nos mostrar a forma que devemos enxergar a nós mesmos e como devemos utilizar os nossos dons. E que os dons que Deus nos deu afeta diretamente, está diretamente relacionado com a comunhão que precisamos, o relacionamento interpessoal que temos uns com os outros. E é exatamente sobre isso que nós queremos discorrer a partir deste momento, do relacionamento que precisamos e que devemos ter uns com os outros, tendo em vista os dons espirituais que nos foi dado, que foi dado à sua igreja. Nos capítulos posteriores, o apóstolo vem falar da comunhão da igreja, e ele vai tratar disso depois. Por enquanto, vamos ao nosso relacionamento interpessoal, o nosso relacionamento uns com os outros. E de acordo com o texto lido, eu gostaria de destacar 3 pontos importantes sobre a visão do que o cristão precisa ter de si mesmo. 3 pontos importantes sobre a visão que o cristão precisa ter de si mesmo em relação aos dons espirituais. Isso é de extrema importância e nesta noite o Senhor quer nos ensinar sobre os dons espirituais e como exercê-los na sua casa. O primeiro ponto que eu destaco aos irmãos, meus queridos, é que o cristão precisa fazer uma avaliação honesta de si mesmo. E o apóstolo Paulo vem nos deixar isso bastante claro aqui no versículo 3. Ele diz assim: porque pela graça, faço questão de ler novamente, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O cristão precisa, de acordo com os ensinamentos do apóstolo Paulo aqui, o cristão precisa fazer uma avaliação honesta de si mesmo. E nessa avaliação, 2 perigos precisam ser evitados. 2 perigos precisam ser evitados. O primeiro perigo é o complexo de superioridade. Complexo de superioridade. Na avaliação que você precisa fazer de si mesmo, não cabe
você tem que entender que não cabe, não há espaço para o complexo de superioridade. Não podemos, disse o apóstolo Paulo, não podemos pensar acerca de nós mesmos além daquilo que convém, além daquilo que a própria Bíblia nos ensina. No reino de Deus, não há espaço para soberba, não há espaço para arrogância, não há espaço para altivez. Porque essas coisas não cabem no coração daquele que foi salvo pela graça de Deus. Um cristão verdadeiramente, genuinamente cristão, que nasceu de novo, não cabe, não pode caber no seu coração a arrogância, a altivez, a soberba. Porque isso vai na contramão da graça de Deus que nos foi concedida. Porque tudo que nós recebemos veio de Deus. Os nossos dons para o serviço são todos dádiva de Deus. A nossa salvação pela fé é uma dádiva de Deus. Por isso nós não podemos pensar de nós além daquilo que a Bíblia nos diz que precisamos ser. E o apóstolo Paulo, ele denuncia o pecado da superioridade, lá na sua carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 21. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 21. Assim diz a palavra do Senhor: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. De forma, meus queridos, que o apóstolo Paulo, ele faz questão de usar o corpo humano, a unidade que existe no corpo humano, para mostrar também para a igreja a unidade que ela precisa ter como igreja que é. A unidade que ela precisa ter como igreja que ela é. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Porque todos nós dependemos uns dos outros, todos nós precisamos uns dos outros. E esta é a visão correta que nós temos que ter de nós mesmos. Ninguém é superior a ninguém no reino de Deus. Uma das coisas interessantes que eu vejo na igreja é a igualdade, é o pé de igualdade que todos nós somos colocados. Aqui não existe prefeito, aqui não existe juiz de direito, aqui não existe promotor de justiça. O policial militar é nosso irmão em Cristo Jesus. Estamos todos em pé de igualdade, porque foi assim que o Senhor nos colocou. Ninguém é superior a ninguém aqui dentro. O irmão mais simples, e talvez o irmão mais pobre desta igreja, pode orar pelo prefeito da cidade e ele ser abençoado. Porque todos nós precisamos aprender a depender uns dos outros. Não cabe no nosso meio o complexo de superioridade. E essa é a visão correta que devemos ter de nós mesmos como igreja. E em segundo lugar, fazendo uma avaliação, um outro perigo que nós precisamos evitar também é o complexo de inferioridade. O complexo de inferioridade, que também está aí no versículo 3. Não pensemos de nós mesmos além daquilo que convém. É o que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Todas as pessoas que se exaltam ou que se rebaixam, aviltam a graça de Deus. Negar a realidade da nossa salvação. Negar a realidade
do nosso posicionamento em Cristo Jesus é uma falsa humildade. Nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É de lá, quando você entra no seu quarto em secreto, e o seu pai que te vê em secreto, e que te responde também em secreto, é de lá, das regiões celestes, que saem as suas ordens em oração, e as coisas se concretizam, se materializam no reino material. Porque você é um ser espiritual. O cristão não pode ter a sua autoimagem achatada, porque ele é filho de Deus, ele é herdeiro da herança de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. E esta é a visão correta que você tem que ter de você mesmo, para não permitir que o mundo te menospreze, ou que o mundo não reconheça o seu lugar no reino de Deus. Essa é a visão correta. Não podemos ser superiores, não nos considerar melhor do que ninguém, mas também nós não podemos considerar as piores pessoas da face da terra, porque nós somos filhos de Deus. Nós somos especiais para o Senhor. Nós fomos comprados com alto preço do sangue de Jesus. E o apóstolo Paulo também combateu o pecado da inferioridade, também no capítulo 12 aos Coríntios, no versículo 15 e 16, ele diz assim: se disser o pé, por que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso o deixa de ser. Todos nós dependemos uns dos outros. Todos nós dependemos uns dos outros. O que nós precisamos aprender é a reconhecer o ministério, o dom de cada um, que cada um precisa exercer, e utilizar daquele dom na vida do irmão para o seu benefício espiritual. O Fernando tem os seus dons específicos, e eu preciso desfrutar desses dons na vida dele, e esses dons existem na vida dele exatamente para abençoar a igreja. Deus não nos deu nenhum dom para que não seja bênção na vida da igreja. Por isso, o cristão precisa fazer uma avaliação honesta de si mesmo. Evitar o complexo de superioridade, mas ele também precisa evitar o complexo de inferioridade. Saber que ele, em Cristo Jesus, é mais que qualquer pessoa aí fora. E um outro ponto que eu destaco sobre a visão que o cristão precisa ter de si mesmo em relação aos dons. O cristão precisa ter uma compreensão correta de seus dons espirituais. Precisa ter uma compreensão correta dos seus dons espirituais. É aqui que nós precisamos entender que pertencemos e que dependemos e que precisamos uns dos outros. A partir do versículo 4, o apóstolo Paulo vem nos mostrar isso claramente, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Nem todos os membros têm a mesma função. E eu destaco aqui, meus queridos, 3 verdades acerca dos dons que recebemos. 3 verdades acerca dos dons que recebemos. Primeiro, a unidade. Está aí no versículo 5.
Diz assim a palavra do Senhor: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus e membros uns dos outros. Nós somos um só corpo, nós fazemos parte da mesma família. Como disse o apóstolo Paulo aí, embora sejamos muitos, somos um só corpo. E o que dá essa unidade a esse corpo é estarmos ligados pelo mesmo cabeça, que é Cristo. É estarmos ligados pelo mesmo sangue, que é o sangue de Jesus. E pensando nesta unidade, é que eu jamais posso me considerar superior ao Ivanês. Jamais posso me considerar superior a qualquer um de vós que aqui estáis. Porque nós somos o corpo de Cristo. Somos o corpo de Cristo. Amém? Estamos ligados pela mesma cabeça que é Cristo. Estamos ligados pelo mesmo sangue, o sangue de Jesus. E nós precisamos aprender, meus amados irmãos, a valorizar esta unidade. Nós precisamos aprender a valorizar esta unidade. Por isso, quanto mais próximo do seu irmão você puder estar, melhor para você. Quanto mais reuniões você puder estar, melhor para você. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião maravilhosa, só de homens, lá na casa do pastor Pedro. Que reunião maravilhosa. Chegou o ponto que eu falei: o pastor Pedro vai ter que mandar nós embora, porque ficou um grupo lá que não queria mais sair da casa dele. E não tinha mais comida. Aliás, comida até que tinha, só que todo mundo já estava cheio. Mas aí nós começamos a conversar ali. Quando eu fui olhar no relógio, era mais de 11 horas da noite. E nós lá, atrapalhando o pastor Pedro dormir. Mas isso é importante. É isso que nos traz unidade, é isso que me faz conhecer ao meu irmão. Eu preciso conhecer o meu irmão, eu preciso conhecer as necessidades dele, eu preciso conhecer as dificuldades, as lutas, as tribulações, para que eu possa exercer os meus dons, os dons que Deus me deu, em relação àquele irmão que está precisando da manifestação deste dom que eu tenho e que o outro tem, e que nós compartilhamos uns com os outros. Isto é unidade. E nós precisamos aprender isso, nós precisamos viver isso. Mas uma outra verdade a respeito dos dons que eu trago aos irmãos é a diversidade. A diversidade. O versículo 4 assim, ó: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. No versículo 6, a parte A assim, ó: tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. A marca da obra de Deus, meus queridos, é diversidade e não uniformidade. Todos nós que nascemos de novo, todos nós que recebemos Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador, todos fomos dotados por Deus de uma grande variedade de dons espirituais. E é graças a essa variedade de dons de que você foi dotado, é que nós cooperamos uns com os outros, como diz a palavra do Senhor, é que nós cooperamos uns com os outros. Porque assim como o corpo tem vários membros, Deus concedeu à igreja também vários dons. E nós somos diferentes e temos dons diferentes uns dos outros para suprir as necessidades uns dos outros, porque é isso que vai nos fazer corpo, é isso que vai nos fazer corpo de Cristo. Eu particularmente, mesmo
que se tenha razão no que a pessoa está falando. Eu não gosto de ouvir falar mal de cristãos, ainda que ele esteja errado, para mim. Porque eu aprendi uma coisa na palavra de Deus: o amor cobre multidões de pecados. O amor cobre multidões de pecados. Você já imaginou se eu começasse a falar para os irmãos a respeito dos pecados dos irmãos que às vezes vêm até mim, para que eu exerça o dom de misericórdia para com ele? Ele veio até mim com arrependimento no coração, para que eu exerça o dom de misericórdia, para que eu exerça o dom talvez de profecia, ou para que eu exerça talvez o dom de exortação na vida daquela pessoa. Aí de repente eu vou começar a falar da falha daquele irmão para as pessoas. Não foi para isso que o Senhor nos chamou, não foi para isso que o Senhor distribuiu dons nas nossas vidas. São diversos dons, e nós precisamos utilizá-los em favor de nós mesmos, um para com o outro. E nós temos dons diferentes exatamente para isso, para suprirmos as necessidades uns dos outros. Mas uma outra verdade que eu trago aos irmãos aqui é a mutualidade, que está aí no versículo 5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Paulo está falando aqui claramente que nós somos membros uns dos outros. Nós não competimos uns com os outros. Não competimos uns com os outros. Eu preciso aprender a respeitar o dom que Deus deu ao Ivanês e utilizar este dom em meu favor. Eu não entendo, sinceramente, meus irmãos, pastores que têm ciúme do púlpito da igreja. Uma das coisas interessantes que Deus sempre me deu: eu não tenho ciúme do púlpito da minha igreja de forma nenhuma. Eu quero, a única coisa, como servo de Deus que sou, que eu exijo, é que este púlpito seja usado por pessoas que pelo menos buscam a santidade. Não precisa ser perfeito para usar o púlpito desta igreja, mas tem que ter no seu coração a predisposição de ser santo, porque Deus nos chamou para a santidade. Eu olho para o Tiago pregando aqui em cima, ou dando um curso para nós, eu me submeto completamente aos ensinos dele. Apesar de ser muito mais novo que eu, mas está se dedicando, está estudando, se formou para isso, e ele está se dedicando, está usando os seus dons em prol da igreja, e eu tenho o maior orgulho, a honra de me submeter aos cursos dele. O último, inclusive, que ele ministrou, a Samara ministrou, o Renan ministrou, foi bênção demais. Eu não preciso ter ciúme de ninguém. Eu sou o pastor desta igreja e eu quero que todos vocês usem o púlpito desta igreja para pregar a palavra do Senhor. Como disse o apóstolo Paulo, nós não estamos aqui para atacar uns aos outros, nós estamos aqui para proteger uns aos outros. Eu preciso das mãos para levar o alimento à boca. Eu preciso do olho para ver o alimento. Eu preciso do olfato para sentir o aroma do alimento. Eu preciso dos dentes para mastigar o alimento. Eu preciso do estômago para processar o alimento. Por isso o apóstolo Paulo usa com muita propriedade o corpo humano para mostrar como precisa ser a igreja de Jesus Cristo. Todos os membros da igreja precisam trabalhar para a edificação do corpo. Todos os membros precisam cooperar com igual cuidado uns com os outros. É assim que nós temos que ver a nós mesmos.
É assim que nós precisamos caminhar como igreja. É assim que precisamos caminhar como igreja. E o último ponto que eu destaco, meus irmãos, neste momento, sobre a visão que nós precisamos ter de nós mesmos em relação aos dons. O cristão, por último, agora, o cristão precisa ter conhecimento dos dons espirituais e da sua utilidade. O versículo 6b diz assim, ó: se profecia, tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, o faça com alegria. O faça com alegria. Temos vários dons. Temos vários dons. E tudo que a igreja tem para o seu trabalho, para o exercício das suas atividades na terra, tudo nos foi dado pelo Espírito Santo. Tudo nos foi dado por Cristo Jesus. Eles são os responsáveis por nos dar os dons espirituais. E aqui, o apóstolo Paulo divide os dons em duas categorias. Primeiro, os dons de fala. E aí ele fala da profecia, do ensino e da exortação. E depois ele vem, então, trazendo até nós os dons de serviço, que é servir, contribuir, liderar e mostrar misericórdia. Meus queridos, nenhum destes dons, prestem atenção nisso aqui, nenhum destes dons exige que você esteja ocupando qualquer função na igreja. São dons dados a você, é uma dádiva de Deus a você, e você não precisa estar exercendo nenhum cargo na igreja para exercer esses dons. Aprendam isso. Vamos considerar então esses dons espirituais bastante rápido para terminarmos logo. O primeiro dom que o apóstolo Paulo nos traz aí é o dom de profecia. O dom de profecia. Se profecia segundo a proporção da fé. Se profecia segundo a proporção da fé. Meus queridos, no Novo Testamento, raramente profecia tem a ver com predição de futuro. Raramente tem a ver com predição de futuro. Profecia no Novo Testamento, de acordo com a palavra de Deus e de acordo com os ensinamentos do apóstolo Paulo, vem trazer-nos, na verdade, a proclamação da palavra de Deus. Quando eu estou proclamando a palavra de Deus às pessoas lá fora, eu estou sendo profeta na vida das pessoas lá fora. Neste exato momento, eu estou sendo profeta na vida da igreja, porque eu estou proclamando a palavra de Deus. E qualquer manifestação desse dom em forma de palavra profética, que também existe. A palavra de Deus diz que nós precisamos, quando o dom de profecia nos vem em forma de palavra profética, nós precisamos submeter aquela profecia à doutrina da Bíblia. Porque aquela profecia, como palavra profética que muitas vezes nos vem,
ela tem que vir ao nosso coração. Quando o pastor Weder é usado pelo Senhor e põe a mão na minha cabeça, e Deus o usa para me trazer uma palavra específica, aquela palavra que Ele está me trazendo, da parte de Deus, naquele momento, o importante é que ela já seja apenas uma confirmação daquilo que Deus já falou ao meu coração. Percebem, meus queridos? Porque Deus visa o nosso relacionamento com Ele. Porque se você tiver uma boa relação com o Senhor, nada vai passar despercebido a você. Porque se você não tiver uma boa relação com o Espírito Santo hoje, quando nós estivermos na iminência da volta de Jesus, você também vai ser pego de surpresa. Porque só não será pego de surpresa no arrebatamento da igreja aquele que estiver ligado com o Espírito Santo, estiver com sua antena ligada. Isso fala de relacionamento. Isso fala de relacionamento. De forma, meus queridos, toda palavra profética que vem a nós precisa ser julgada de acordo com a doutrina. O que o apóstolo nos ensina é que nós temos que evitar o julgamento do profeta, para não incorrermos em fofoca, para não incorrermos em apontar o dedo para alguém, mas nós precisamos avaliar a profecia de acordo com a palavra de Deus, porque ela precisa vir até nós segundo a proporção da fé, e ela tem que estar de acordo com o conteúdo geral da palavra de Deus. Eu não posso receber uma palavra profética que confronta a palavra do Senhor, porque a verdadeira profecia é a palavra que nós precisamos proclamar. Mas também nós temos o dom de ministério. O dom de ministério, o versículo 7 diz assim: se ministério, dediquemo-nos a ele. Dediquemo-nos a ele. E aqui eu trago aos irmãos a palavra diaconia, que é o dom de serviço. Implica em demonstrar às pessoas o amor de Cristo, por atos, por serviço àquela pessoa. Normalmente, quem tem o dom de ministério, o diácono, de um modo geral, ele é prestativo, está sempre atento e disposto a ajudar, disposto a servir. Esse é o verdadeiro diácono. Inclusive, nós precisamos fazer outro encontro. Cadê o Rodrigo? Nós precisamos fazer outro encontro com os diáconos, para relembrarmos as nossas funções como diáconos que somos. Já tem muito tempo que não nos reunimos, precisamos nos reunir para tratarmos sobre diaconia na igreja, que vai muito além do que nós pensamos. Mas, em terceiro lugar, nós temos aí no versículo 7, a parte B, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo, o ensino. O dom de ensino. Aqui, meus queridos, eu tenho que dizer à igreja o seguinte, que a mensagem de Cristo, ela não deve ser apenas proclamada, ela precisa ser explicada para as pessoas. Por isso eu valorizo muito o pastor Manuel Martins. Eu valorizo muito o evangelismo corpo a corpo, olho no olho. Porque é a oportunidade que a gente tem de tirar as dúvidas. Normalmente, quando eu vou evangelizar alguém, eu peço para a pessoa, pergunto para a pessoa, para eu perceber a posição espiritual dela diante de mim. Às vezes eu estou lidando com um católico ferrenhamente, católico. Então eu tenho que ter uma postura diante dessa pessoa.
De repente está diante de mim uma pessoa, um espírita, que acredita na reencarnação. Eu tenho que ter uma outra posição diante de uma pessoa assim. De repente, e na maioria das vezes, estamos diante de uma pessoa que não acredita em vida após a morte. É a oportunidade que você tem para mostrar que a eternidade, na eternidade, nós estaremos em plena consciência, conversando uns com os outros. Última vez que eu fui na casa da irmã Greci, que eu acredito que ela vai chegar aos 120 anos, eu falei, irmã Greci, se a senhora for primeiro que eu, procure lá minha mãe, passe as novidades para ela lá no céu. Procure o meu pai, fale com ele lá também, as novidades aqui da terra para ele. Tudo que é novo, tudo que ele não sabe ainda, fala lá para ele. E se eu chegar na sua frente, eu vou também procurar os seus parentes. Certo, meus queridos? Precisamos explicar, não apenas proclamar. Isso é ensino. Precisamos aprender a compartilhar. E a pessoa que tem o dom de ensino, ela tem essa capacidade de ensinar e de fazer com que as pessoas entendam o plano de salvação. Um professor, se ele tem o dom realmente de ensino, ele tem a capacidade, ele consegue prender a atenção dos alunos, ele consegue fazer com que os alunos realmente aprendam, porque isso é um dom e isso flui naturalmente da vida dele. E ele busca e estuda e se aprofunda nisso exatamente para isso, para melhorar a cada ministração que ele vai ministrar, seja a palavra de Deus, seja um professor na sala de aula. E nós, como igreja que somos, creio eu, que todos nós somos dotados do dom de ensino, então nós precisamos nos aprofundar nas riquezas do Evangelho, para esclarecer esse Evangelho para as pessoas. Meus irmãos, não cabe na minha cabeça a ideia de que você convive com a sua família anos e anos e não tem coragem de falar do amor de Jesus para a sua família. Antes da minha mãe ser crente, ela tinha um embate violento com Maria Soares. É sério, vou desnudar minha irmã aqui. Ela falava verdades espirituais para minha mãe de forma bem contundente. E às vezes minha mãe ficava assim, e chegava até mim para reclamar, mas Maria falou isso. Eu não podia falar que Maria estava errada, porque ela estava certa. E aí eu tentava, passar um pano ali e falar, olha mãe, é assim mesmo? É assim mesmo. E hoje eu atribuo, sério meus irmãos, eu atribuo quase que 100% da salvação da minha mãe a Maria, minha irmã, por causa da dureza dela em relação ao catolicismo da minha mãe. Ela vinha com a dureza e eu ia amaciando devagarzinho, mas ela não está errada não, é isso mesmo. Se não aceitar Jesus, vai para o inferno mesmo. Como é que eu vou dizer que isso não é verdade? Percebem, meus irmãos? No mínimo, as pessoas lá fora precisam entender que o medo que eles têm das imagens não precisa ter. Normalmente, quando eu falo de uma imagem para alguém, a pessoa, fulano, cuidado. Eu, cuidado com o quê? Esses dias mesmo falei para alguém, olha, eu não tenho senhora, eu tenho Senhor. Se você tem senhora, eu sinto muito para você, o meu é Senhor. Certo? Verdades. Quando você tem o dom de ensino, você consegue falar.
e as pessoas conseguem entender perfeitamente. Mas também o apóstolo Paulo vem nos trazer também o dom de exortação, que está aí no versículo 8, a parte A. Ou que exorta, o faça com dedicação, exortação. Se o ensino é dirigido ao entendimento, a exortação normalmente é dirigida à consciência e às emoções. Aqui, meus queridos, a exortação e o ensino precisam caminhar juntos. Esta exortação é a habilidade de estar do lado de outra pessoa para encorajá-la, para consolá-la. Há um mês atrás, mais ou menos, eu e Carla fomos acionados para dar um socorro a uma mulher que estava numa crise terrível. E essa mulher estava já falando em suicídio o tempo todo, falando em suicídio porque a vida não estava boa, estava ruim. E aí essa pessoa foi tirada de um contexto e levada para um outro contexto, e nós fomos acionados já bem tarde, acho que mais de 11 da noite, umas 11, acho que já era mais de 11 da noite, quando nós fomos chamados. E aí, a hora que eu cheguei na casa, que a pessoa estava lá em prantos de choro, eu tinha que abordar o suicídio, não tinha como não abordar. Outro detalhe, pensei que comigo essa pessoa teve e tinha relacionamentos com os testemunhos de Jeová. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Como exortar uma pessoa dessa? Que não acredita em vida após a morte. Porque testemunho de Jeová, o grupo é seleto, né? Não, morreu, para eles é o seguinte, morreu, nós somos como cachorro. Morreu, acabou. Ficaremos retidos na sepultura, talvez até o momento da ressurreição. Não sei se é bem assim que eles acreditam. E eu pensei cá comigo, o que eu vou falar, meu Deus? O que eu vou falar para uma pessoa que está nessa situação? E se ela não acredita? Aí eu falei, minha querida, depois de falar uma série de outras coisas com ela, eu falei, minha querida, você tem convicção do que existe após a morte? Porque você está falando em suicídio porque você pensa que você vai entrar no nada. Você simplesmente vai deixar de existir. Logo, os seus problemas irão acabar. Mas você tem certeza? Você tem certeza que você pode se lançar nisso aí? E se existir depois e não tiver retorno? Se for algo bom, é bom. E se for algo ruim, como retornar? Uma coisa eu posso te garantir, não tem retorno. Exortei aquela mulher para levá-la a pensar no que ela estava querendo fazer, dar cabo de si mesma. Foi o que o Espírito Santo me trouxe no momento, porque eu precisava levar isso para a pessoa, porque a pessoa precisava entender o seguinte, porque a maioria dos suicidas, eles pensam o seguinte, morreu, acabou. Ele tem que pensar, não, morreu, acabou, e se? E se não acabar? Aí quando você leva uma pessoa que está pensando em suicídio a pensar dessa forma, ele vai dar um passo atrás. E eu digo para você uma coisa, aquele que realmente se suicida é porque ele pensa que todos os problemas dele acabam ali. Não sabe ele que ali estará começando todos os problemas da vida dele. O dom de contribuição. O dom de contribuição. O que contribui
precisa fazê-lo com liberalidade, diz a palavra do Senhor. Contribuição é a habilidade especial de ofertar. Reparar e compartilhar bens materiais com as pessoas em suas necessidades, à medida de suas posses e muitas vezes até além das suas posses. Pessoa que contribui. Aqui, meus irmãos, eu sou obrigado a mexer numa situação da igreja que você precisa, se tiver nessa situação, você precisa corrigir. Se você é membro desta igreja, você precisa aprender a dizimar com liberalidade. Se você é membro desta igreja, você precisa aprender. Você precisa aprender a dar oferta com liberalidade. E se você não é um ofertante, se você não é um dizimista, é porque você não tem este dom, o dom de contribuição, e você precisa buscar esse dom na sua vida, no mínimo, para você dizimar. No mínimo para dizimar, porque nós temos um grupo de pessoas aqui, meus queridos, que não são ofertantes, não são dizimistas. Então não podem dizer, por exemplo, que tem o dom de contribuição. Porque se você não contribui com a igreja na qual você é membro, certamente você não irá contribuir com o pobre lá fora. Não irá contribuir com o pobre lá fora. Porque se você trava o dízimo que não é seu, e você precisa ter uma liberalidade no seu coração para isso, para que você possa ser tremendamente abençoado. Por isso eu faço questão, igreja, vem à frente, as pessoas, vem à frente para receber a oração da prosperidade, sim, segundo a fidelidade do seu coração. E Deus vai abençoar você segundo a fidelidade do seu coração. E não pense você, porque você está abastado financeiramente e não dizima, que você está sendo tremendamente abençoado por Deus. Se você é membro desta igreja, você precisa aprender a dizimar, você precisa aprender a contribuir, não apenas com a igreja, mas também uns com os outros, segundo a necessidade de cada um. O dom de contribuição, essa habilidade que a pessoa tem de contribuir com liberalidade, e ela contribui não apenas de acordo com as suas posses, mas muito além das suas posses. Porque quem tem o dom de contribuição, jamais vê esse dom como uma obrigação, a pessoa sempre vê isso como um privilégio. E nós precisamos aprender como igreja a olhar para o dízimo como um privilégio. Hoje, uma das melhores coisas que eu fiz, agora no finalzinho da tarde, antes de vir para o culto, foi fazer o meu Pix do meu dízimo à igreja. E eu faço o Pix e já mando o recibo para a Rita, do meu Pix, e ela fala que Deus te abençoe. Eu, amém. Normalmente, esse é o meu contato com a Rita. Eu mando o recibo para ela e ela fala que Deus continue te abençoando. Quando ela faz o pagamento também, ela fala que Deus continue te abençoando. Eu, amém. Então, meu irmão, você, minha irmã, que não contribui com a igreja, proponha isso no seu coração de agora para frente, para que Deus possa te abençoar, para que Deus possa continuar te abençoando. Nós temos também o dom de presidência. O dom de presidência, o que preside, que o faça com diligência. É o dom de dirigir, liderar, controlar. A palavra grega que é proesteme, que traz a ideia de ficar em pé diante de alguém. Liderar, ir adiante. Guiar as pessoas.
O líder é aquele que inspira confiança nos outros, é aquele que está disposto a correr o risco e enfrentar os perigos para defender os seus liderados. O verdadeiro líder é aquele que delega a responsabilidade e, ao mesmo tempo, encoraja as pessoas a exercer as suas atividades. Encoraja as pessoas. Encoraja os seus liderados a também liderar. O verdadeiro líder, ele influencia pelo exemplo. E normalmente trata-se de uma pessoa organizada, uma pessoa ágil, eficaz. Esse é, na verdade, o dom de presidência. A capacidade de ir à frente, de dirigir, de guiar. E por último, nós temos o dom de misericórdia. E quem exerce misericórdia precisa fazê-lo com alegria. É o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aí. Dom de misericórdia. Esse é o dom que leva a pessoa a se envolver com os aflitos e socorrê-los em suas angústias. E ele faz isso, a pessoa que tem o dom de misericórdia, ele socorre as pessoas nas suas angústias, e ele faz isso com espontaneidade e com alegria no seu coração. O dom de misericórdia é, na verdade, o dom de consolo. É aquela pessoa que consegue abraçar um enlutado e ficar ali abraçado com aquela pessoa, e ele consegue transmitir certo consolo para aquela pessoa. E a pessoa que está sendo abraçada, ela consegue sentir o amor daquela pessoa, ela consegue sentir lá no mais profundo da sua alma, que ela está realmente sendo amada naquele momento, e aquilo ali vem como bálsamo para a sua alma, aquilo ali vem como um conforto para a sua alma, de maneira tal que a pessoa às vezes não quer nem te largar mais, porque você, sem querer, sem esforçar, você consegue transmitir isso para as pessoas, muitas vezes apenas com um abraço. Apenas com um abraço. É lançar o coração na miséria do outro, é sofrer com o outro, é ter compaixão, é ter empatia. É se colocar no lugar da pessoa para ajudá-la, é sentir a dor que a pessoa está sentindo. E a pessoa que tem o dom de misericórdia, ele identifica espontaneamente com aqueles que sofrem. Lembram do sacerdote que passou por aquele cabrinha que tinha acabado de apanhar dos salteadores, dos ladrões, que estava lá no chão, semi-morto? O sacerdote passou de largo, o levita passou de largo. De repente, um samaritano descendo, passando ali, ele pega ali, dá os primeiros socorros, bota aquele indivíduo no lombo do seu cavalo e o leva até o primeiro hotel. Chega lá, entrega a pessoa no hotel e diz: olha, cuida dele para mim, e eu vou voltar daqui a tantos dias, quando eu voltar eu te pago tudo que você gastou com ele, mas cuida dele para mim. Isso é dom de misericórdia, é ter empatia, ter compaixão. Isso de forma prática, a fim de aliviar o sofrimento das pessoas. Para o exercício destes dons, meus queridos, como eu já disse, não preciso estar exercendo nenhum cargo na igreja. Não preciso estar exercendo nenhum cargo na igreja. E este é o olhar que precisamos ter de nós mesmos
porque é dessa forma que Deus nos vê. E para concluirmos, para com nossas considerações finais, eu coloquei aí este pequeno texto que é de minha autoria mesmo. Cadê? Coloquei: a igreja, desde a sua fundação, sempre foi equipada com dons espirituais para o seu próprio desenvolvimento, a fim de cumprir a sua missão de expansão do reino de Deus na face da terra. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Pai querido, nós exaltamos e glorificamos o Teu nome neste momento. Te louvamos porque somos o corpo de Cristo e fomos dotados de vários dons espirituais que nos foi dado pelo próprio Cristo, que nos foi outorgado pelo Espírito Santo que está em nós e que nos capacita e nos ajuda a exercer esses dons, ainda que não exerçamos qualquer tipo de cargo na igreja. Pai, eu quero declarar a bênção do Senhor neste momento sobre a vida da Tua igreja, para que a Tua igreja viva isso na prática, ó Deus, que os dons espirituais que o Senhor nos deu, ó Deus da glória, nós possamos viver isso na prática, e que esta cidade nos reconheça pelo amor que temos uns pelos outros, ó Deus da glória. Nós estamos nessa igreja não para competir uns com os outros, mas nós estamos aqui, ó Deus, para proteger uns aos outros, porque somos membros do corpo de Cristo, ó Deus. E assim eu abençoo a vida da igreja neste momento, para que possa exercer os seus dons espirituais, debaixo da graça e da unção do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém e amém.